aqui na Sintonia 98.1 FM, porque agora temos entrevista e continuamos a falar sobre esse assunto super importante que é o Setembro Amarelo. É isso mesmo, Rita. Esse é o momento de falar sobre esse assunto. Esse mês é voltado para a campanha aí que visa contra a prevenção de doenças aí relacionadas. E aí a gente vai falar agora com a escritora Márcia Dantas, que vai lançar o seu terceiro livro, Gotas de Amor, a cura da depressão. E ela vai compartilhar um pouquinho agora, Rita, da história com a gente. Márcia, bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom dia para você. Bom dia, meninas. Muito prazer estar aqui com vocês, né? Falando sobre esse tema tão importante, né? E tão grandioso para a gente refletir ali sobre a questão da nossa saúde mental, né? Então, quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, fazendo esse bate-papo aí, né? Márcia, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para a gente. Bom, meu nome é Marciana, né? Então, Márcia Dantas, ele acabou carinhosamente aí sendo adotado pela família e pelos amigos. Eu sou do Ceará, sou nordestina, sou do estado do Ceará, e vim para São Paulo aqui aos 12 anos de idade, né? Para trabalhar como babá. Na época, eu vim para cuidar da minha prima, e aí acabei ficando por aqui, construindo a minha história aqui em São Paulo, né, onde eu estou até hoje, aí ao longo da vida. Durante todo esse trajeto, né, eu trabalhei com diversas coisas, mas aos 17 anos eu jogava futebol e fui contratada para trabalhar ali na primeira equipe de futebol com 17 anos. Aos 18 eu já virei treinadora de futebol, e onde trabalho até hoje, né, com o futebol. Hoje, especificamente, eu atuo com um projeto, né, de futebol feminino, onde a gente atende 600 meninas aqui no ABC Paulista, mas também aí me formei em educação física, fiz pedagogia, né, durante a minha jornada, né. Vale lembrar, né, meninas, que assim, a minha formação, ela tem uma história muito interessante, que eu, para fazer a primeira graduação, fui adotada por uma família que me ajudou ali nesse processo. Foi muito, muito bacana, né, toda essa construção. E aí, depois eu fiz pós-graduação, fiz uma MBA em Treinamento e Desenvolvimento Humano. Então, a minha atuação hoje é como treinadora, como professora, né, atuei em escolas, trabalhei por mais de 10 anos dentro de escola, trabalhei na área do lazer, da cultura, né, sou produtora cultural também, onde a gente faz alguns projetos aí na área teatral. E aí, em 2020, virei escritora, né, onde eu escrevi meu primeiro livro, que foi Imagine Que. Em 2021 eu escrevi o segundo, que é um projeto que a gente tem, chama Mulheres Incríveis, Histórias Fascinantes, que a gente inclusive agora está na segunda edição do livro, vai ser lançado dia 8 de março do ano que vem. E estou como presidente de uma organização social, a qual eu presido hoje, né? Então é uma história de muitas conquistas, né? De muitos desafios aí, e que, como mulher, né, que a gente vai encarando aí na vida, eu fui construindo aí à medida que Deus foi me dando as oportunidades, e eu acredito que toda oportunidade ela deve ser agarrada para a gente aproveitar o máximo que a gente pode. Uma baita trajetória que você estava contando aqui para a gente, né, Márcia? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais do seu livro, Gotas de Amor. O livro conta um pouquinho da sua história, da superação da depressão. Fala um pouquinho sobre esse processo que você vivenciou. Como eu contei um pouquinho e narrei um pouquinho para vocês da minha história, eu tive que ser adulta muito cedo, né? Tive que me tornar responsável, acho que desde pequena, né? Eu lembro eu ainda com 7, 8 anos, subindo no fogão a lenha para cozinhar para minha família, porque a gente tinha que trabalhar. Então eu tive que ser adulta muito cedo, né? E essas questões, ao longo da minha vida, depois que eu passei pelo processo de depressão, eu percebi que eu deixei de viver muitas coisas, inclusive de me permitir sentir sentimentos que doíam em mim, né? E aí eu sempre fui aquela pessoa que eu tinha preconceito em relação à depressão, meninas. Assim, a verdade é essa, porque eu achava que depressão era frescura,
era coisa de quem não tinha o que fazer, sabe? Então eu tinha muitos preconceitos. Quando se falava então de terapia, né, de psiquiatra, essas coisas para mim era um absurdo, porque para mim isso era coisa, né? Culturalmente isso foi construído dentro da nossa sociedade e isso foi para nossa base, né? Quando eu recebi o diagnóstico ali da depressão, que foi em agosto de 2019, eu já estava doente desde 2018, mas eu relutei por mais de um ano ali para ir atrás, para buscar ajuda, porque eu achava que não, isso era um processo só de, não, tá tudo bem, é estresse do trabalho, é cansaço, né? Na época eu tinha 2 projetos grandes que eu coordenava com mais de 100 pessoas, então eu Sim. achava que era o excesso de trabalho, e claro que essa questão do excesso de trabalho contribuiu também para que a doença se agravasse, né? E é um Para que o momento processo se que a agravasse. gente tenta compreender os sentimentos, né? Porque você se vê lá nessa situação, mas você tenta entender, compreender o que está acontecendo, por que eu estou com esse desânimo hoje. E aí é interessante você tentar compreender. Os sintomas aparecem, né? Eles vão dando sinais no nosso corpo, na nossa mente, e aí eles vão dando sinais e a gente vai ignorando e a gente acha que a gente consegue dar conta sozinha. E aí eu fui cada vez mais, né, em tentar dar conta sozinha, eu fui me aprofundando cada vez mais até que esses sintomas começaram a se tornar físicos, né, em problemas de saúde física. Então, eu parei de dormir, então eu não conseguia dormir mais à noite, eu não conseguia comer, então eu comecei a emagrecer, porque eu me forçava a comer, né, porque eu não tinha vontade, não sentia fome, não tinha vontade de comer. E aí, né, meninas, assim, o profundo momento foi onde ali eu me vi onde eu perdi o desejo de viver, né? E isso foi muito doloroso, Vitória, para mim, porque assim, eu sempre fui uma pessoa extremamente cheia de vida. Eu amo a vida, eu sou apaixonada pela vida, né? E quando eu me vi nesse processo, eu me assustei muito, né? Me assustei muito porque eu assim, em nenhum momento eu tive uma ideia de planejar um ato de como acabar com a minha vida. Não, isso não veio na minha ideia, mas eu acordei, o ápice foi quando eu acordei em alguns momentos e eu falei assim, por que eu acordei? Eu não quero mais estar aqui, né? Eu não quero mais sentir isso. Então, eu acho que a vida não tem mais sentido e eu não tenho mais o que fazer aqui, eu já cumpri minha missão, a minha arrogância, né? Com Deus ali, falando na minha, né? Das minhas dores, né? E aí foi um processo para eu buscar ajuda, por exemplo, né? Eu acredito muito na questão da espiritualidade, né? Acho que isso vai fortalecendo demais a gente. E uma grande amiga minha, de forma bem afetiva e acolhedora, ela falou assim, olha, eu tenho uma amiga minha que é psicóloga, por que você não vai lá? Vai lá bater um papo com ela. Eu estava resistente ainda, eu estava super mal, falando para todo mundo dos meus sintomas, mas resistente, né? E aí eu fui, né? Falei, tá bom, eu vou lá ver o que é isso, né? E aí eu fui. Quando eu cheguei na psicóloga, ela falou assim, olha, eu fiz a primeira consulta ali com ela, ela falou assim, ok, Márcia, a gente vai, eu vou te atender, mas você precisa passar no psiquiatra. Aí foi a minha indignação, né? Aí ficou um pouco mais relutante, né, Márcia? Aí eu falei assim, não, que psiquiatra que nada, vou não. Ela falou, não, então, mas para fazer o tratamento a gente precisa dos dois juntos, né? Porque o seu quadro tá bem grave e tudo. Bom, cheguei no trabalho, peguei o telefone e falei assim, eu vou ligar no convênio, porque vai demorar uns 2, 3 meses para ter a consulta com o psiquiatra. Até lá já vou ter me curado, já vou estar bem, né? Então, tá tudo tranquilo. Aí eu liguei, era 11 horas da manhã, quando a mulher atendeu a atendente, falou, olha, eu queria ver uma consulta com o psiquiatra, né? Que data que você tem? Ela falou, olha, eu tenho agora meio-dia, você consegue vir? Um sinal apareceu aí. Pois é, bem grande, né? Foi, que sinal, né? E aí eu fui, né? Mas quando eu entrei na sala do psiquiatra, que eu relatei, que ele falou assim, olha, você está com depressão, que ele deu o diagnóstico, menina, o meu mundo caiu, assim, literalmente foi um processo que eu só chorava, eu não consegui mais falar nada para o médico, ele me passou no dia lá a medicação, falou, olha, nós vamos fazer um tratamento de 4 meses para observar como você vai estar, e aí daqui a 4 meses você retorna aqui para a gente seguir, né? E foi ali que... Mas quando eu saí da sala, eu olhei, eu estava andando naquele corredor chorando, eu parei por um instante na frente do elevador e eu pensei assim,
cara, eu não sou isso, eu não nasci com isso não é meu. Então eu vou fazer tudo que você, Deus, pedir para eu fazer para me curar, eu vou fazer. E aí foi onde eu comecei todo o processo, né, que eu conto no livro, nessa jornada para buscar a minha cura, e graças a Deus eu consegui. Você falou um ponto muito importante aqui, Márcia, que é essa questão de você tem e não você é. Porque quando a gente se depara com pessoas que estão vivenciando esse problema, que é a depressão, que é uma doença, muita gente acha que é uma questão mais de psicológica, mas a depressão ela está muito ligada também à falta de algumas substâncias no cérebro. Então, quando a gente vê isso, a gente vê que realmente é essa falta, entende, compreende, vê que é muito mais do que uma pessoa que está triste. A depressão é uma doença séria e é uma pessoa que tem ela, não representa o que ela é, não é isso? Vitória, e a gente tem que quebrar esses paradigmas, né, como eu tinha, né, sobre a questão das doenças de saúde mental. A gente tem que entender que é uma doença, né, e que é muito sério isso, né? A gente tem aí dados da Organização Mundial da Saúde que mostram que até 2030 o Brasil será um dos países mais depressivos do mundo. Então, se a gente olhar todos esses dados aí, as pesquisas cada vez mostram o número de pessoas que cada vez mais tiram as suas vidas. Então, assim, são questões muito graves, por isso que eu decidi, nesse processo todo, falar mais sobre isso. E quando que eu decidi falar? Quando eu estava no velório de um amigo meu, de 35 anos, em 2021, que ele tirou a própria vida por conta de uma depressão. Então, e ali, naquele momento, eu pensei assim, eu falei, cara, e eu não falava, a minha família não sabia, Vitória, minha família, eu demorei 8 meses para contar para minha família que eu estava doente. Então, assim, naquele dia que eu vi o meu amigo naquela situação, né, que a gente perdeu um grande amigo, eu falei assim, eu preciso começar a falar sobre isso com as pessoas, eu preciso contar que eu estou doente, porque em algum caso, né, alguma situação mais agravante, alguém vai me dar um suporte, vai me dar ali, e você falar sobre isso e pedir ajuda é um ato de coragem, né? E também a gente tem que entender que, assim, algumas coisas é orgulho, arrogância nossa, né? Eu era muito... a doença me fez ver que eu estava mergulhada em muitas situações de arrogância, de orgulho, de achar que eu era suficiente, que eu conseguia resolver tudo isso, não de forma consciente, entende, Vitória? Isso não foi construído de forma consciente na minha formação enquanto mulher. Isso foi um processo que foi, como eu tive que ir para a vida e assim, me autoconstruir, até como um processo de autodefesa, eu tinha que ser muito forte, eu tinha que ser autossuficiente, eu tinha que, né, eu não me permitia chorar, né, eu falava, não, chorar, para que chorar, né, assim, era muito rápido, então eu aprendia muito isso, e todos esses traumas, essas dores que eu passei ao longo da construção da minha história, eles vieram à tona durante a depressão, né, e eu tive que fazer revisitar tudo isso ali no processo terapêutico, né, para entender, para reconstruir, para tirar de mim, né, as dores das rejeições, as sensações de abandono, né, um excesso de várias questões ali que eu tive que buscar, né, Márcia? É isso. É muito importante a gente debater, além desse mês, né, mas durante todo o ano, porque ela continua aí presente, a depressão, a ansiedade também e outras relacionadas. Mas o nosso tempo aqui é curtinho, dava para a gente falar muito mais sobre isso, mas eu queria que você falasse, quem ficou interessado em saber mais do seu livro, onde pode encontrar ele? Bom, o livro ele está à disposição na editora, né, que eu fiz o livro, que eu construí o livro, que é a editora A Barros Inclusiva, né, que é uma editora maravilhosa. O livro está com a ilustração da Nath Souza, que é uma mulher autista, que tem um trabalho, uma artista maravilhosa, que faz um trabalho, né, que chama Nath Souza. E ele está à disposição também na livraria Mundo dos Leitores, pelo meu site, né, marciadantascoach.com.br. Em breve ele vai estar aí nas plataformas digitais, né, para a gente divulgar, para a gente soltar aí, né, mas é um livro que traz ali um relato muito de como você, ao longo da sua jornada, encontra ali, é possível de encontrar gotas de amor que são capazes de te levar à cura e, o mais importante, né, Vitória, a depressão tem cura.
Isso é importante a gente deixar claro, porque se a gente não tiver